Muito boa noite para você que está chegando para mais uma temporada do podcast Saindo do Quadrado. É muito importante a gente participar da política, a gente ouvir as propostas e se inteirar. Então é o momento da gente discutir o nosso país e especialmente agora a nossa cidade. O que o Distrito Federal e todas as suas cidades vão mudar, o que a gente tem que discutir, o que a gente tem que melhorar, ainda mais em tempo de tanta efervescência política, né? A gente está com essa temporada, então aproveite para ligar o sininho, ativar, comentar. O seu comentário é sempre muito bem-vindo e a gente fica muito feliz. Hoje, a gente está abrindo essa temporada com nada mais, nada menos que Leandro Graz. Batalhamos para ele estar aqui. Estamos muito felizes que ele está recuperado do procedimento que ele fez. Então, seja muito bem-vindo. A gente está comemorando muito a sua presença. Já vou apresentar logo que Leandro Graz já é bem conhecido em Brasília porque foi candidato, foi deputado distrital, já tem uma trajetória, ainda que seja jovem, né? Ele é formado na UNB, fez Sociologia, formou também em Gestão Cultural pela Organização dos Estados Americanos, foi deputado distrital entre 2019 e 2022 e segundo lugar nas últimas eleições que ele vai, provavelmente, já é pré-candidato, oficializado essa semana, ao GDF. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, Rafael. Um prazer estar aqui com vocês, Horácio, Diógenes, toda a equipe. Parabéns, né? Mais uma vez aqui nesse podcast tão bacana, tão legal, com várias metodologias, né, de entrevista. A gente daqui a pouquinho, imagino, vai participar de alguns exercícios. Para mim é uma alegria mesmo, a gente está nesse momento importante e eu estou à disposição, né, não só da nossa cidade, do nosso país, hoje ainda no governo, presidindo o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Dentro de algumas semanas eu me desincompatibilizo, assim como todos os ministros, dirigentes, né, gestores que vão disputar as eleições, para a gente preparar ainda mais esse projeto para outubro, que é decisivo para a história de Brasília, que vive o seu pior momento na nossa avaliação. O pior momento da história da saúde, o pior momento da história da educação, o pior momento econômico, um dos momentos mais trágicos do ponto de vista da ética, do comportamento, né, problemas de corrupção muito sérios dentro do governo e a população sofrendo muito. Então, a gente se coloca à disposição não por vaidade, não por nos acharmos melhores ou piores que os outros, mas muito porque a gente entende que é preciso ter um projeto para a cidade, esse projeto precisa ser vitorioso e executado acima de tudo. Então, a gente vai falar sobre isso e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, meu irmão. É muito interessante o que você falou, porque a política do DF estava, às vezes, numa paz maceira, aquele negócio, o ibanês meio ali estacionado, mas parece que nos últimos meses tudo aconteceu, né? O jogo virou totalmente. Totalmente. Então, a gente está aqui para discutir isso também. E a gente nunca entrevista sozinho, a gente sempre quer contar com novas ideias, pensar fora da caixa, saindo do quadrado também. E a gente tem dois convidados muito importantes e cientista político. Hoje a bancada é toda de cientistas políticos, né? A gente se conheceu, na verdade, na ciência política. Primeiro, o Horácio Lessa, que é cientista político, ele fez o MBA na FGV, passou pela Harvard Kennedy School, George Washington University e agora faz mestrado em economia pelo IDP. Seja muito bem-vindo, Horácio. O Horácio, ele não é um cara exatamente assim da esquerda, talvez esteja muito mais para lá, a gente brigou muito e é muito importante. Eu era um social-democrata, eu não tenho culpa do que é social-democracia. Virou Se país. perdeu no país. Mas ainda continuam sendo, eles que não sabem o que são. seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite, é um espaço aberto para ideias, então você e suas ideias são sempre muito bem-vindas. A gente vai discutir, mas seja bem-vindo. Então também com figurinha carimbada aqui do podcast. Calma aí, já sou quase co-host. Quase co-host, inclusive está aí já sendo chamado para isso. Diógenes Gomes, professor, militante, estudou ciência política com a gente, produtor cultural, que também a gente fez muitas coisas em Brasília. Eu sou quase o Júlio, assim, vários empregos. Vários empregos. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Rafael, mais uma vez estar aqui. Acho que é importante ter esse espaço, né, pra gente discutir agora dessa vez. A gente já discutiu vários temas, né, importantes para a sociedade, e agora vamos discutir o DF, né, nessa nova temporada, né? Exatamente. O Leandro já foi apresentado, a gente conhece um pouco da história dele, mas vamos recapitular os últimos 4, 5 anos, né? Leandro veio do mandato de deputado distrital de muita luta, muita relação com os professores, principalmente, era uma pauta muito presente ali, também outras pautas. Mas aí, assim, na virada para 2022,
ele tomou um destaque majoritário, né? Foi candidato ao GDF, ficou em segundo lugar. Como que você avalia esse processo de 2022? Qual que foi o brilho de 2022, que é uma coisa muito diferente, muito diverso, e como você se viu naquela eleição? Rafael, todo mundo está nos assistindo, obrigado pela oportunidade de contar essa história, porque eu chego à Câmara Legislativa em 2019 muito desconhecido. Eu sou um professor com história na cidade, na educação básica principalmente, mas também no ensino superior, e com muita independência. Eu assumo meu mandato na Câmara Legislativa ali em 2019, tendo sido eleito pela Rede, à época, partido pequeno, e com uma certa liberdade para poder defender aquilo que eu acreditava. Minha plataforma à época era certamente a educação, porque é dali que vem toda a minha história de vida, mas também a gente começou a atuar muito na área da saúde, do meio ambiente. O meio ambiente também é parte da minha formação, mas a saúde por quê? Porque logo ali no começo do governo Ibanez, no primeiro mandato dele, já se percebeu uma certa fraude, um certo estelionato eleitoral, podemos dizer assim, em relação ao compromisso de campanha que ele tinha feito e que ele faz totalmente diferente do que prometeu. Vamos falar desse compromisso de campanha, que eu acho que é interessante, que ele foi acho que o único candidato da direita que foi numa atividade dos sindicatos. Vocês se lembram desse momento? E ele assinou um monte de compromissos. Sindicatos. E ele deve ter Ele foi advogado dos sindicatos, né? A maioria dos sindicatos Se a gente do Brasil, recuperar os papéis que o Ibanez assinou e que ele não cumpriu, vai dar um calhamaço, assim. Então, na saúde, por exemplo, e com muita proximidade junto ao Sindsaúde e outros sindicatos, o Ibanez falou que extinguir o Serviço Social Autônomo, que era o Instituto Hospital de Base. Inclusive, disse que era um ninho de corrupção. Disse isso num debate à época com Rodrigo Hollenberg. Primeira coisa que o Ibanez faz, ainda em janeiro de 2019, chamando os deputados para uma votação extraordinária, era a ampliação do modelo para várias unidades de saúde, né? O Hospital de Santa Maria, o Hospital de Base e as UPAs. E naquele momento já se percebeu que Ibanez ia ter uma agenda muito diferente daquela que ele tinha anunciado. Óbvio, a gente se contrapõe a isso, e a primeira votação na Câmara Legislativa já é uma grande disputa, é uma votação tensa, complicada, e a gente apresentando vários argumentos de que como é que você vai ampliar um modelo que você não demonstrou que ele dá certo? Essa é a primeira coisa. Bom, aí segue. 2019 é um ano para a gente se apresentar, e aí eu começo a ter uma atuação de rua muito intensa. Vem a pandemia, 2020, e aí a gente se consolida realmente como um mandato de oposição ao Ibanez. Por quê? Meu mandato sempre foi um mandato muito fiscalizador, que é o papel do deputado distrital. Deveriam todos fazer isso, que é atuar, ver como é que estão os serviços e detectando irregularidades, a gente poder levar onde tem que levar, Ministério Público, Tribunal de Contas, etc. A gente fez, ao longo do mandato, 73 representações do Tribunal de Contas. Não porque a gente era oposição, mas porque havia irregularidades. Dessas 73, 70 foram reconhecidas pelo tribunal. Caramba. Oficiamos do Ministério Público em relação à saúde quando a gente viu que, na pandemia, havia superfaturamento, ou seja, pagando muito mais do que deveriam em testes rápidos de Covid e leitos de UTI. Ou seja, gente morrendo por causa da pandemia e os caras ganhando dinheiro em cima de leito de UTI. Foi preso o secretário do Ibanez. Foi preso o secretário. Foi aquele episódio que ficou conhecido porque numa das empresas que era usada lá de fachada, no quadro estava escrito assim, somos ricos. Por conta de um grande esquema que eles montaram em outros estados também, mas Brasília, o Distrito Federal, era uma base desse esquema. Um dos focos, né? Operação Falso Negativo. Exatamente. Bom, dali em diante vieram outros problemas, outras denúncias. Né? Eu protocolei na Câmara uma CPI. A primeira CPI foi a CPI da Saúde, porque não era só um problema do IGES, era um problema também da Secretaria de Saúde. A gente chegou a ter 3 assinaturas para implementar a CPI, e de uma hora para outra um dos deputados retirou a assinatura, foi o Daniel Donizete, e não houve a implementação. Um ano depois, aí a gente teve acesso a uma série de contratos do IGES que estavam sob auditoria e vimos também que 11 contratos apontavam para irregularidades, entre elas superfaturamento, quebra de impessoalidade, né? O presidente do IGES estava contratando amigos dele lá de Alagoas e a gente propôs uma segunda CPI, que foi a CPI do IGES. Então, por que eu estou contando essa história para chegar em 2022? Porque todo esse processo de intensa fiscalização, mas também de um mandato propositivo. A gente aprovou 30 leis, eu visitei 370 escolas no Distrito Federal, a gente esteve em todos os hospitais, todas as UPAs mais de 2, 3 vezes. Nós visitamos as unidades de assistência social e todos os serviços. A gente esteve muito perto da população. Havia um vácuo, havia um vazio em relação a quem enfrentaria o Ibanez na eleição de 22. Havia nomes habilitados para isso, mas que não quiseram, ou optaram por outros caminhos. Nomes consolidados na cidade. E, diante daquilo, eu falei, pessoal,
no mínimo, a gente tem que ter pelo menos um programa de governo, um projeto. Nós temos um diagnóstico bom, né, da fiscalização, vamos começar a construir isso e aí a gente discute o nome mais lá na frente. Aí eu lancei uma pré-candidatura com esse intuito de começar a ordenar, trabalhar em conjunto com as outras lideranças. E deu certo, né? Eu tinha uma relação muito boa com a deputada Alete Sampaio, o deputado Chico Vigilante, o deputado Reginaldo Veras, o deputado Fábio Félix na Câmara. Abrimos diálogo com outras lideranças que não estavam mais em mandatos e a gente começou esse trabalho. A candidatura foi avançando. Chegou 2022, a federação PT, PV, PCdoB se forma, o PSB ia participar, decide não participar, e o PV me chama para levar a candidatura para dentro da federação. E aí é que eu me torno o candidato desse conjunto de partidos. Poderíamos ter ampliado mais? Poderíamos, mas foi uma opção do PSB, por exemplo, não nos apoiar e lançar um pré-candidato. Teve um grande esforço, que inclusive a gente está sentindo um pouco essa discussão hoje também, é uma discussão atualíssima, né? Super. O PSB lança o meu amigo, grande companheiro, professor também, Rafael Parente. O Rafael não prospera, né? Decide retirar a candidatura 10 dias depois da oficialização. O PSOL decide também lançar uma candidatura, que é a da Queca Bagno, que é também uma grande companheira que eu respeito demais, admiro. O campo pôde se unir, mas ele decidiu não se unir, naquele momento, com estratégias individuais de alguns partidos, e a gente na federação mantendo também a nossa ideia. Acaba que na campanha a gente cresce muito rápido, né? A decisão também saiu muito em cima, a gente foi fechar esse combinado lá em junho quase. Então foi muito pouco tempo para a gente amadurecer, embora do ponto de vista técnico e político o programa estava muito bom. A gente fez muitas escutas, muitos diagnósticos, muitos especialistas, mais de 200 pessoas participando do programa ativamente. E aí eu saio de 2% ali final de julho e chego à urna com 26,3%. Nós não tivemos um segundo turno em Brasília por 4.996 votos. Isso foi Muito pouco, né? E o Ibanez é reeleito no primeiro turno para mais um mandato. Aliás, todos os governadores que foram para a reeleição ganharam. Só o único que foi para uma reeleição e não ganhou foi o Bolsonaro. Dos governadores, todos ganharam, aqueles que foram para a reeleição. O peso da máquina, o Ibanez também é um cara milionário, né? Tem muitos negócios, tem muito dinheiro, e a gente sabe que isso influencia. E também até o método que ele atuou na campanha, a forma como ele utilizou a estrutura jurídica dele, né? Tentando intimidar adversários, colocando portais remunerados por ele e pelo governo dele para nos atacar. E a gente percebeu que a encrenca realmente era muito grande. Isso foi um grande aprendizado para agora, 26. Então a gente tem duas coisas importantes para resolver. Uma é vir com uma candidatura que não seja uma candidatura restrita, mas ampla, de um conjunto de forças, e aí eu não falo só de partidos, eu estou falando de setores da sociedade, parcelas da população que estão conosco hoje já. E o segundo, fazer uma campanha entendendo que há dimensões que os nossos adversários atuam com mais força e que a gente precisa também ter uma resposta rápida. Uma delas é a questão jurídica. O Ibanez levou a eleição para o tapetão o tempo inteiro. Inclusive, depois entrou com uma representação contra mim por abuso do poder de comunicação. Aquilo foi um absurdo. Uma decisão absurda, um lawfare, né? Uma perseguição dentro do TRE que a gente reverteu no TSE por 7-0, né? Demolindo a tese da desembargadora que propôs a minha inelegibilidade aqui. Eu queria trazer essa discussão, na preparação para esse episódio eu estava pensando nisso. A gente não tem, ou se tivesse, vocês me ajudem, um conceito, um nome para a ciência política desse negócio de poder jurídico. Porque é uma coisa que o Ibanez tem, e parece que ameaça toda a cidade, do tamanho poder jurídico ou político dentro da justiça. Eu não sei como chama isso. Existe a pessoa abusar, né, litigante de má-fé, existem esses termos, mas assim, a gente não tem um termo que descreve exatamente o que o Ibanez tem de poder chantagear setores econômicos inteiros por conta do poder jurídico que ele tem. Não, e ele usou isso no seu próprio governo, né? Exatamente. A gente tem uma ação do Sindicato dos Professores que deu, na última instância, faltava só pagar e ele conseguiu uma manobra jurídica com um desembargador do DF e tá parado o processo. Por quê? Porque ele quer empurrar para o próximo governo. Então, assim, a gente vê o poder que o governador Ibanez tem e ele utiliza desse poder de diversas formas, né? Não foi só na eleição, mas no seu próprio governo. E as pessoas evitam, às vezes, um conflito, uma discussão política, um debate político, porque tem medo desse poder dele. A ciência política, fica a missão aí, precisa inventar um conceito para explicar isso, porque ele esbanja, ele ostenta esse poder, né?
Eu não sei se tecnicamente seria o nome adequado, mas o que eu enxergo disso é tráfico de influência e quebra da independência dos poderes. Quando o governador ele começa a atuar no judiciário para obter ganhos, para cumprir objetivos que ele possui do ponto de vista do papel do executivo, isso é quebra da independência e é tráfico de influência muitas vezes, porque ele acaba usando outras ferramentas que não são ferramentas até republicanas. O uso do network. O tal do network, perfeitamente. Né? O Ibanez é um advogado, atuou muito com sindicatos, tem aí causas de precatórios enormes que ele conseguiu ganhar na justiça. Então, a gente percebe realmente que ele tem um trânsito e aparentemente até uma certa blindagem. Porque o que aconteceu no 8 de janeiro, por exemplo, era para o Ibanez estar preso. Exatamente. Era para o Ibanez estar preso. Como é que pode? A gente vê tudo aquilo e nada acontecer com o governador. Foi afastado. Não só isso, não. O próprio caso do Banco Master agora é um absurdo. O Vocaro está preso, O Vocaro está preso, outros os envolvidos já estão presos. E a gente vê que se utilizaram do BRB de forma escusa mesmo. E nada, até agora, nada chegou até perto do Ibanez. E nem da Celina, né? Exatamente. E nem da Celina, porque a gente não falou da Celina ainda. Mas a Celina, ela não foi alçada ao cargo de vice-governadora ou candidata a vice-governadora por acaso. A Celina é do Progressistas. Quem é o presidente Progressistas? É o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira está sendo investigado, é citado, né, em documentos, em elementos que estão sendo ali analisados por relação com o PCC, relação com crimes financeiros, relação com o Vocaro. O Ciro Nogueira, que é amigo do Ibanez, é lá do Piauí. Porque o Ibanez tem diálogo próximo, tem ali relações. O Ciro Nogueira, que foi o chefe da Casa Civil de quem? Do Jair Bolsonaro. Exatamente. E o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, partido da Celina Leão. Então, a Celina ela não está aqui de paraquedas. Ela tem uma relação muito próxima com o Ciro Nogueira, com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, com figuras fortes que estão sendo, nesse momento, totalmente envolvidas na questão do Master e outros problemas. A saúde do DF... Por exemplo, os presidentes do IGES, todos tinham relações com o PP. A estrutura da saúde no Distrito Federal, principalmente no primeiro mandato e meio ali, tinha uma relação forte. O Gilberto Ock, por exemplo, que foi presidente do IGES, era do PP. O Osnei Okamoto, que foi secretário de saúde, ele era coordenador de laboratórios do Ricardo Barros, do PP, lá no Ministério da Saúde durante o governo Temer. Então, essa teia de relações, Celina, Ibanez, PP... E agora, Vocaro, crime organizado, é muito séria. Então, Brasília está em risco, não é só porque eles são incompetentes para fazer gestão pública. Brasília está em risco porque Brasília está dominada por um grupo que, segundo os elementos, as evidências, está muito próximo, não vou dizer que está envolvido porque eu não estou aqui sentenciando ninguém, mas está muito próximo de agentes que cometeram crimes. E a gente tem que entender qual é o papel do Ibanez nessa questão do Master, porque ele disse que não conversou com o Vocaro sobre o banco, e o Vocaro disse que ele conversou. Essa semana a gente teve acesso às mensagens do Vocaro com a namorada dele dizendo: estou com o governador. Operação de guerra. Vamos com tudo. Peraí. E aí o Ibanez fala que foi na... Primeiro ele disse que não tinha tratado. Ele disse que foi na casa do Vocaro e o Vocaro foi na casa dele. Entrou mudo e saiu calado. Como assim alguém vai na sua casa e fica mudo? Você não conversa nada com Ou você vai na casa de alguém, você entra mudo e sai calado. Existe. Você me chama para ir na sua casa. Vem aqui pra gente conversar sobre um assunto. Eu chego lá e fico calado? Você não me chamou para conversar? O que o Ibanez disse? O que ele conversou com o Vocaro? Ele não explicou. A Celina também não explicou, porque a Celina também se envolveu na compra do Master. Diretamente. E eles estão aí debaixo da cama, sem dar explicações para a sociedade e tentando, né? A Celina nesses dias falou: o BRB foi vítima. Vítima de quem? Deles. Inclusive usando a máquina jurídica de novo, né? Porque acabaram de processar os alunos, né? O pessoal do movimento secundarista aí em Brasília, que se manifestou contra ela. E ela processou os meninos. Entrou com processo judicial. Você vê a contradição? A Celina está colada com a Michelle Bolsonaro, com a Damares, com a Bia Kicis, com essa turma da extrema-direita. Essa turma da extrema-direita ficou o tempo inteiro gritando, esbravejando em favor da suposta liberdade de expressão. Aí a Celina vai lá e entra com ações criminais e cíveis em cima de um grupo de adolescentes, de jovens, por causa de manifestações a ela, contra críticas em relação a ela e ao Ibanez.
É um Olha absurdo. essa contradição, É um que absurdo. hipocrisia. E é algo que não aconteceu no DF até então, né? Nunca aconteceu. Eu lembro que eu e o Rafael, a gente foi do movimento Fora Arruda, a gente ocupou a Câmara Legislativa, a gente participou de vários momentos importantes do DF e a gente tá até hoje com a nossa ficha limpa, né? Não fomos processados com nada, né? Nunca. Aconteceu várias coisas no DF É inédito. e é inédito, assim. A gente teve nossa liberdade de... Abuso do poder jurídico. Teve esse Entendeu? abuso A do gente poder tem que inventar jurídico. um nome, gente. Tem que inventar um nome pra isso. Então é isso, assim. A gente vê que é um Olha, com a governo Arruda que... não era fácil. Não, o Arruda era mais na pancada mesmo. Ele tinha, não, de fato. A gente resolvia na Sim. política, né? Não, ele tinha também... Tinha a tropa dele ele da tinha a porrada. tropa dele. Ele tinha capangas dele que ameaçavam fazer manifestações. Um deles é dono de uma grande hamburgueria famosa aí na cidade. Que ele era capanga, ele fala, eu recebia para bater em manifestante em manifestação. Então a gente ia fazer manifestação do Fora Arruda, tinha uma tropa de, assim, senhores muito bombados, claramente eram ex-policiais ou policiais, que ficavam ali ameaçando a gente. Então, assim, não dá para dizer que antes era tranquilo também não, porque Não, a sim, gente saía... mas não da Nos momentos, o Ibanez chegou numa reunião de deputados digitais lá na Câmara, na época eu estava lá, de apontar dedo na cara de deputado de oposição. Fez isso com o Fábio. Em relação a mim, foram vários questionamentos, várias ações também que ele tentou e a gente respondeu. Durante a eleição, praticamente todos os nossos temas e conteúdos das redes e da TV, ele questionava no TRE. Eu lembro. A gente até ganhou agora um prêmio. Eu não, porque né, foi a agência que fez a nossa campanha, ganhou um prêmio com um dos programas de TV que a gente falava da causa animal. E a gente colocava vários pets, né, gatos e cachorros, falando. O Ibanez entrou com uma representação dizendo que a gente estava abusando de computação gráfica por causa dos animais falando na hora da propaganda. realmente. Ganhamos um prêmio agora de comunicação política, essa peça especificamente, e onde a gente falava do nosso programa de governo, das propostas que a gente tinha para a causa animal. Tá aí o DF totalmente desregulado, um monte de problema, criaram agora um tal de um auxílio aí para os cuidadores, está um caos em relação a isso. E é isso, é a metodologia, a forma, né, o método que eles utilizam para tentar avançar com o poder. Então a gente tem que ter também muita firmeza, não é só a gente ser crítico, apontar os problemas, a gente também tem que reagir e mais, a gente tem que ser propositivo. Acho que essa é uma questão importante para o nosso campo político, para as nossas lideranças. Nós, da esquerda, durante muitos anos, usamos um termo que acho importante, mas ele precisa se somar a outros, que é o termo resistência. Acho que resistir é importante. Quando você está numa posição frágil, você tem que resistir, mas da resistência a gente tem que ir adiante. Não basta ser oposição, tem que ser proposição. Exatamente. Não basta a gente dizer o que está errado, a gente tem que mostrar qual é o caminho. Não adianta dar pancada, apontar o dedo para os nossos adversários se a gente não traz o projeto que a gente defende, como a gente vai fazer diferente deles. Esse é um ponto essencial. Muita gente às vezes me cobra, Leandro, você tem que dar mais porrada. Gente, ninguém mais foi... Pode ter sido tanto quanto, mas ninguém foi mais crítico do Ibanez e seu governo do que eu na Câmara Legislativa nesses últimos anos. Agora, isso é suficiente? Não. A população também quer saber qual é a nossa proposta para a saúde. O que a gente vai fazer com essa crise? 100 mil pedidos na regulação hoje para atender. Cirurgia, exame, etc. Nós temos hoje DF na última posição da oferta da escola integral em tempo integral, entre as 27 unidades. O que nós vamos fazer em relação a isso? Nós temos Sim, projetos. aqui, essa semana foi passar um dado sobre desemprego, aí, passa um dado sobre desemprego, e aí com a pessoa do governo, mas como assim? Não, tá errado. Eu falei, olha, o IBGE não tá, é uma crítica a vocês, tá manipulado lá. Então, assim, são várias contas para você chegar no desemprego real. O DF hoje tem uma taxa de desemprego, acho que as 3 maiores do país. Eram as 3 maiores do país, exatamente. E aí ela perguntou, mas de onde é que vem a causa disso? Eu falei, vocês têm uma fábrica social lá que só é ensinar pedreiro, não desdenhando disso. Eu falei, mas são profissões superadas. O mercado não quer absorver esse tipo de trabalhador. Eu propus para eles, eu falei, cara, vocês têm que fazer um tratamento para motorista de Uber. Os caras saberem assim, o cara que pega o Uber ali no aeroporto, ele saber explicar o que é o Museu JK, saber explicar a catedral, o que é cada coisa. Eu falei, porque se eu botar minha mãe dentro do carro, acho que ela não sabe explicar. Eu falei, imagina o cara que não estudou,
Mas lá entreguei o projeto lá para eles fazerem o que fizeram. Horácio, você tem razão. Olha, vamos falar um pouco de economia, desenvolvimento econômico, emprego, renda. O DF parou no tempo. Fala que a gente tem 90 até hoje. Parou no tempo, não há um projeto de desenvolvimento econômico para Brasília. O Ibanez e a Celina ficam o tempo inteiro blasfemando, dizendo que é um governo amigo dos empresários, é um governo que apoia a economia, é um governo que aposta no empreendedorismo. Mentira. Só se for para os empresários amigos deles, lá do Master. Só se for para aqueles que estão ganhando dinheiro às custas da população. Por quê? Não tem um projeto. Veja, o DF, Brasília, capital, tinha que apontar o caminho para o Brasil. Economia tecnológica da informação, economia de TI. Qual é hoje a estratégia que o DF tem para a economia de TI, que é uma das saídas para o século XXI, a economia verde, limpa, sustentável, que atende às demandas de todas as áreas da sociedade. E o DF Nós estamos aqui numa estrutura de tecnologia transmitindo esse podcast. Exatamente. A gente só não ganha de São Paulo. Na saúde, a gente precisa de tecnologia. Na educação, a gente precisa de tecnologia. Hoje, a tecnologia não é mais uma área, ela é um eixo da sociedade. A sociedade é a própria tecnologia, a tecnologia é a própria sociedade. Não tem. 2, logística. Nós estamos no centro do país. No centro do país. Um hub logístico. Os 4 cantos, fantástico, né? leste, oeste, norte e sul. Brasília poderia ser um grande hub de logística para distribuição de mercadorias, ter um porto seco, integração de bens e serviços. 3, nós poderíamos ter no Distrito Federal uma infraestrutura de alta qualidade, por exemplo, a mobilidade. Então, tem muito espaço ainda para construir em Brasília. Tem muita infraestrutura para ser desenvolvida. Até do ponto de vista da construção civil, tem aí um time de empresários aqui que reivindicam muito isso. O Brasília poderia estar indo muito além. Falando, por exemplo, de habitação social. Por que o mercado não entra na habitação social em Brasília? Nós estamos a conta-gotas na oferta habitacional. E digo de um quarto tema, que é a economia criativa e a economia de eventos. Brasília poderia ser a grande capital latino-americana dos grandes eventos científicos, culturais, tecnológicos, dos eventos que envolvem setores diversos da sociedade. Brasília já esteve melhor. A gente piorou. A gente já era mais destino 5, 10 anos atrás. Hoje a gente não é mais. E não dá para entender, né? Porque que Brasília não é esse polo de eventos do país. Porque tem um estádio muito bem localizado, com a rede de hoteleira bem localizada. O transporte é relativamente fácil para esses locais. E vem voo de qualquer lugar do país para a capital. Hub aéreo. Entendeu? Então, assim, tem toda uma chance, tem toda uma estrutura, mas não se desenvolve. A gente as pessoas às vezes preferem levar turnês internacionais para Curitiba, mas não vem para Brasília, entendeu? Brasília é um hub de saúde. A gente só, de novo, só não perde para São Paulo. Vem gente da América Latina inteira tratar aqui, porque tem voos. E chega a vir gente da África tratar câncer aqui, porque os melhores hospitais de câncer do país ou estão aqui ou estão em São Paulo. É isso. Então, assim, dá para ampliar muito o setor, fazer, justamente, você já tem voos diretos, assim, dá para você fazer assim, uma coisa para você ganhar muito dinheiro. Você falou do estádio, o pessoal deu tanta pancada no Agnello por causa do estádio. Está aí o estádio de Brasília, com grandes eventos, com grandes atividades culturais. E somando a isso, você pode abrir outros nichos, outras vias de desenvolvimento econômico no turismo. É o cara que vem para um show aqui, numa quarta-feira, numa quinta-feira, por que ele não fica no final de semana? Vai fazer ecoturismo aqui do Cerrado, vai visitar as nossas boas práticas da agricultura familiar, de poder transformar a nossa agricultura familiar, que é muito forte, também num eixo de relacionamento com a sociedade. Brasília tem possibilidade de biotecnologia, de produção limpa, verde, sustentável. Brasília não tem vocação industrial pesada, mas ela tem uma vocação para a pequena e média agroindústria associada aos produtos do Cerrado. Isso tudo poderia virar ativo econômico, mas não há um projeto. Inclusive, eu estava pensando aqui, eu moro ali na região de Santa Maria, né? E ali do lado tem um polo de JK. E se a gente pensa... Eu lembro que uns 8 anos atrás, mais ou menos, você via várias indústrias ali sendo construídas, né? Se desenvolvendo naquela região. E nos últimos 8 anos a gente praticamente não viu nada crescer. Nada crescer naquela região. Tinha virado até, inclusive, um polo farmacêutico, né? Sim. A gente tem a União Química, tem a MS, tem empresas grandes aqui no polo JK. E, infelizmente, nos últimos anos parou-se, né? O desenvolvimento econômico
de Brasília está meio parado, está meio estagnado. E a gente, né, sempre tem essa lenda, né, que é a cidade dos concursos, mas a gente tem um forte poder econômico também de industrializar o Distrito Federal, né? E a gente tem espaços importantes. O Polo JK mesmo é um espaço importante que está os 8 anos parado. A região sul, Diógenes, ela tem essa habilitação, essa vocação, por causa da questão ambiental, ela é mais propícia a esse tipo de economia. A gente tem no DF pronto, mas que não foi implementado pelo libanês, um chamado zoneamento econômico. Zoneamento ecológico econômico, que é toda uma análise dos territórios do Distrito Federal para a gente saber qual é o melhor investimento, qual é a melhor vocação para o menor impacto ambiental e o melhor impacto econômico. Então, a região sul, por exemplo, ela tem vocação industrial, sim. Já a região norte, não tanto. Porque você tem sensibilidade ambiental. E topograficamente, é uma região com muita variação. Muita gente pergunta, por que não levaram o metrô para a área norte? Porque é mais complexo. Você vai atravessar vários lençóis freáticos, você vai pegar uma série de nascentes, mas tem como levar monotrilho, superfície. Da mesma maneira, em relação à região leste, você também tem uma certa sensibilidade ambiental, mas você tem possibilidade de fazer ali pequena, média indústria de biotecnologia, de agroindústria. Isso tudo é possível, né? Você já viu lá com o PADEF algumas vinícolas, você já viu algumas coisas acontecendo por lá. Dá para organizar isso melhor e você usar o ativo da terra, né, que é o que o DF ainda tem, para dar como contrapartida, que é a nossa capacidade fundiária. Hoje o Ibanez está dando as nossas terras para pegar empréstimo do Fundo Garantidor e tentar tapar o rombo do Master. Mas os terrenos de Brasília que estão na mão da Terra Cap, parte no DF, parte da União, poderiam estar servindo para estimular esse zoneamento. Como fizeram o Polo JK, como a gente teve lá frustrado o Polo de Modas do Guará, que virou imobiliário, e assim por diante. Ainda dá para recuperar isso e fazer bem feito, mas tem que ter uma grande pactuação, tem que ter o apoio da Câmara Legislativa, porque a gente vai precisar alterar a destinação de terrenos, tem que ter o apoio também do setor privado, não só investidores do DF, mas investidores de outros estados e até fora do Brasil. Atrair investimento do DF é a capital. A gente poderia estar fazendo parcerias internacionais importantes para desenvolver a nossa economia. Mas aí tem que pensar grande. Essa semana e 20 bilhões de dólares os caras estavam no Brasil para investir. A vice-governadora foi convidada, não foi. Um deputado federal convidado, não foi. E eu lá, fazendo o papel de ter que explicar a economia do Distrito Federal, buscar desenvolvimento. Fiz lá, falei, olha, eu acredito em Brasília, que tem muita coisa para fazer. Eu brinco para ele. Aí era até o Murilo de Aragão, não, eu sou horrorizista. Eu falei, pois é, então, Brasília parou na época do horrorismo, não avançou mais. Como isso escala para outras dimensões, por exemplo, a educação. Se a gente começa a montar todo esse ecossistema econômico do século XXI atual, naturalmente isso vai repercutir na escola, porque nós vamos trazer educação integral, em tempo integral, para já preparar toda essa geração e ela atuar nessa nova economia. Então, por exemplo, quando a gente fala de escola integral, a gente não está falando do menino ficar 8, 9 horas dentro da escola. Não é mais tempo na escola, mas é qualidade. Então, por exemplo, você ter a trilha, né? Currículo é o quê? Currículo é trajetória. Você tem o currículo, a trilha, em que o estudante ele possa passar por alguns lugares, como as artes. A parte das artes, seja na dança, no teatro, na literatura, na perspectiva do canto. Ele poder descobrir o que ele tem de melhor, suas competências e habilidades. E aí, quem sabe, ele possa, nessa experiência, canalizar a sua expertise, seu saber, sua capacidade, para ser uma grande liderança, né, da linguagem, da comunicação, por exemplo. No campo do esporte, o esporte de base ele não é só importante para formar atleta olímpico. Legal, quando a gente forma aí um grande quadro. Mas o esporte de base ele também é importante para a qualidade de vida e saúde. E formar um cidadão, né? Formar um cidadão, aprender a lidar com regra, aprender a lidar com coletivo. Aí o estudante dentro da escola ter acesso às ferramentas tecnológicas, a linguagens, robótica, programação, software. E aí ele poder dominar, seja ele enquanto profissional de saúde, profissional da educação, da segurança, um empreendedor, ele poder dominar isso e colocar a serviço da sua profissão. E aí Mas nesse sentido, qual que é o gargalo no Distrito Federal para a educação aproveitar esse potencial todo que nossa juventude tem? Bom,
não tem como você implementar um projeto dessa envergadura se não tiver uma liderança. E aí não pode botar isso só na mão do secretário de Educação ou dos subsecretários. O governador tem que bancar esse projeto. Em que sentido? Ele vai convergir todas as estruturas do governo, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Fundo da FAP, para dar suporte a esse modelo. Então, vamos lá. Quando a gente fala que não é só o estudante ficar mais tempo, a gente precisa dar suporte a essa educação integral. Hoje, a gente tem a melhor renda, o melhor recurso, maior recurso per capita em cultura do Brasil. Nós temos um fundo de apoio à cultura. Qual é a linha do FAC hoje para as escolas? Não tem uma linha do FAC para as escolas. Por que a gente não faz uma linha do FAC e aí monta uma carteira de projetos nas mais diferentes linhas artísticas e culturais e leva isso para dentro da escola? Para formação cultural, por exemplo. Não precisa contratar mais professores. Os professores vão estar lá. Os projetos culturais têm que estar associados ao projeto político-pedagógico de cada escola e a gente vai encaixar. Em relação ao esporte, eu tenho a lei de incentivo ao esporte. Por que eu não monto uma baita de uma carteira de projetos esportivos e levo isso para dentro da escola? Ou levo as escolas para dentro dos projetos? Mas tem um grande problema, Leandro. Na Secretaria de Educação tem os CIDs, né? Que é o Centro de Iniciação Desportiva. E que a Secretaria de Educação quer praticamente extinguir o projeto, né? Não se cria novas turmas há um bom tempo, entendeu? Ou quando se cria é com muita luta dos próprios professores ali, das regionais, que vão lutando, criando espaço para conseguir. Então, qual seria o projeto para iniciação desportiva nas escolas? Olha, a gente pode, por exemplo, dentro dos programas hoje da Secretaria de Esportes, com a Lei de Incentivo ao Esporte, que é federal também, a gente pode usufruir. Imagina se o BRB, está aí no meio desse escândalo todo, usasse toda a sua tributação federal para a gente poder apoiar projetos esportivos. E aí a gente conectar os projetos das escolas com os projetos esportivos e oferecer para todos os estudantes alguma atividade. E aí alternando, trimestral, semestralmente. Para você ver a desigualdade, né? Os Centros Olímpicos hoje são geridos por uma OCP, né? E os CIDs são vinculados à Secretaria de Educação. Se o menino vai para o Centro Olímpico, ele consegue todo o material de esporte que ele precisa. Tem bola, tem kimono, se precisar fazer um esporte, né, um karatê, um judô, um jiu-jitsu. Só que na Secretaria de Educação, os professores não conseguem. E a gente já fez várias lutas, inclusive, para conseguir o material básico e não consegue. Aí é o modelo de gestão, porque as OSCs, essas organizações de sociedade civil, elas recebem um recurso e, com esse recurso, elas desenvolvem os projetos. Dentro da planilha, você tem pagamento dos professores, né, dos monitores, você tem material, eventualmente alguma outra complementação. Na Secretaria de Educação, não. Você bota o professor lá e se vira. Literalmente se vira. Você pode conectar Porque até os próprios coisas. Espaços são os professores que se mobilizam com a comunidade para conseguir montar. Você pode conectar as duas coisas. Então, o professor de Educação Física, ele vai estar em contato com essa organização que vai prestar o serviço e ele vai orientar o que ele precisa. Porque ele conhece a sua comunidade, ele conhece seus alunos. Então, não é simplesmente pegar os projetos, jogar também dentro das escolas e os professores só acompanharem. É fazer, quando se faz o edital, você orienta o perfil dos projetos. Você coloca as diretrizes. Então, por exemplo, eu quero projetos esportivos para crianças especiais. Então, eu vou selecionar uma carteira de projetos já com essas características. Eu quero projetos esportivos para jovens e alta vulnerabilidade social. Eu quero projetos esportivos para médio e alto rendimento, porque eu já vou pegar aquele estudante que está vocacionado para o esporte e ele não vou dar ele a mesma situação que eu vou dar para o estudante que vai começar a fazer uma atividade. Dá para você organizar isso na mesma perspectiva da cultura, na mesma perspectiva da ciência e tecnologia. Inclusive, só para a gente tentar fechar um pouco essa questão de esporte e educação, o governo libanês fechou o CIEF, que era o projeto de alto rendimento que tinha para esportes desportivos para educação, né? O CIEF, para quem não conhece, é o Centro de Iniciação Esportiva da Secretaria de Educação, fica ali atrás do Elefante Branco. É um espaço muito importante, histórico, antigo para a comunidade e que o governo libanês fechou. Era literalmente uma escola e ele fechou aquele espaço, ficou alguns anos. Agora, este ano que está sendo retomado o espaço, mas não ainda com a independência como uma escola. Então, assim, a gente vê que o governo libanês ele desmontou todas as estruturas da educação no DF. Como é que você faz uma política de educação com 6 secretários em 7 anos de governo? Você faz. Exatamente. Não tem continuidade. Agora, outra pergunta sobre educação, que a gente pode até para caminhar para os outros assuntos, assim. Eu sou professor da Secretaria de Educação, sou professor efetivo,
já fui professor temporário também, e aí eu quero te fazer 2 perguntas a respeito de educação e valorização dos professores. Hoje, se a gente pegar os últimos 12 anos, os professores do DF tiveram uma desvalorização salarial de quase 56%. Qual o projeto de governo do Leandro Graz, que é professor, né? Eu acho que é importante a gente lembrar isso. O Leandro Graz é professor, para a valorização desses profissionais. E aí, após, eu vou fazer uma pergunta sobre os contratos temporários e como a gente pode resolver esse problema que a gente tanto tem no DF. Valorização dos professores implica reconhecimento financeiro, implica reconhecimento também da formação e prestigiar a boa formação e condições de trabalho, por último, qualidade de vida. Saúde envolve segurança também no ambiente de trabalho. Em relação à valorização financeira, de novo, o Ibanez cometeu um estelionato eleitoral, uma mentira, disse que o professor tinha que ganhar igual juiz. Mentiroso. Então, vamos lá. A gente tem hoje um plano de carreira que ele não responde à possibilidade que a gente tem no Distrito Federal hoje do professor progredir de acordo, por exemplo, com a formação, como poderia. Fizeram agora uma mudança, né? A em gente relação ao duplicou mestrado, mas ainda é muito medíocre, na minha avaliação. É muito medíocre, porque um mestre ganhava 10%, né, de gratificação, hoje ganha 20%. Mas se a gente for comparar os outros estados, ainda estamos nem na média de muitos estados aí nesse sentido, do Brasil. A gente pode prestigiar mais a formação continuada, porque titulação é importante, mas o professor que estuda todo dia e que está se aperfeiçoando permanentemente, ele não é valorizado. Sim, inclusive nós temos a EAP, né, que é a Escola de Formação de Professores, onde inclusive o governador tenta também desmontar o projeto de formação que nós temos, que é um projeto antigo, inclusive histórico. Quem criou foi o senador, né, o ex-governador Cristóvão, e aquele espaço vem se esvaziando cada dia mais. E a formação continuada não está direcionada e associada aos projetos político-pedagógicos das escolas, e a formação continuada não está associada às realidades dos territórios. E aí cada professor escolhe lá o que ele quer fazer. Tá errado. Se é política de Estado, tem que ter indução. Orientação. Tudo bem, nós vamos respeitar a autonomia pedagógica, ter professor que vai ter a sua perspectiva pedagógica, metodológica, mas se você tem que atacar um problema, você tem que direcionar a sua energia para lá. Então, por exemplo, nós temos um problema hoje de evasão. 3.500 alunos em média por ano. Dá 27, 28 alunos por dia indo embora da escola. Por quê? A gente já fez essa pergunta. Por que eles estão indo embora da escola? Porque não vem sentido na escola? Porque tem que trabalhar? Porque, de alguma maneira, estão ali pressionados pela violência e pela vulnerabilidade social? Tudo isso ao mesmo tempo. Então, qual é a ação pedagógica que vai ajudar a enfrentar esse problema? A gente não fala de projeto de vida mais na educação. Se a escola não proporcionar um projeto de vida para o estudante, ela não serve para nada. Inclusive, tem que ter formação para os professores de projeto de vida, né? Que hoje não sabem muitas vezes no o que ensino é. médio tem essa disciplina, mas é pouco utilizada de fato como uma estrutura. O que esse aluno vai ser para o futuro? Quais são os planejamentos que ele vai ter? E bota na mão do orientador, no máximo, um professor de história, de filosofia, de geografia, que é o cara de humanas, que vai um pouco empreender. Mas trabalhar o projeto de vida também é responsabilidade do professor de matemática, de física, de química e assim por diante. Entender a educação não mais como caixa de disciplinas, mas educação como currículo e trajetória. Dar a liberdade ao estudante poder selecionar onde ele quer colocar mais tempo, menos tempo. Garantir a formação básica em português e matemática, que a gente não consegue garantir. Brasília está caindo, né, em relação ao IDEB. Então, valorização financeira que prestigia a formação continuada, e aí a gente precisa prosperar também no básico, né? No vencimento básico. Brasília foi caindo, a inflação foi comendo o salário dos professores. Exatamente. 2, a valorização do ponto de vista de formação, associada a isso, mas a gente intensificar ao máximo a capacitação dos professores, porque isso tem um resultado pedagógico muito forte. Infraestrutura, até hoje a gente tem escola aí com telhado de amianto, professor dando aula sem ar-condicionado, trabalhando em sala de aula ainda com aquele mobiliário antigo. Depende de emenda, depende da Depende de emenda, senão não tem nenhum banheiro decente na escola. Praticamente a gente virou hoje, qualquer intervenção de estrutura em escola emenda. é feita via emenda. Verdade. É emenda. Via emenda. Eu- Nem pedaço, porque o pedaço é engessado, né? Eu Mas apoiei, via emenda. quando eu era deputado, a gente botou emenda em 342 escolas. E era desesperador, porque realmente, se a gente não botasse, o banheiro da escola ia continuar com o vaso quebrado. Teto caindo. Teto caindo. Na mal tinha um ventilador dentro da sala. Assim, essas condições também têm a ver com a valorização do professor. Sim. O aparato tecnológico dentro da escola não pode ser só projetor. Sabe? Assim, o professor tem que ficar parcelando para comprar um notebook.
E por último, a questão da qualidade de vida, a gente cuidar de quem cuida. Isso serve para os professores e para os outros profissionais. Tem um professor adoecido, tem um professor endividado, tem um professor que está saturado, está desanimado. Então, acho que pensar também uma perspectiva de cuidado permanente, né, de saúde laboral. A gente precisa qualificar o plano de saúde dos servidores. Exatamente. O INAS hoje em dia... Hoje o INAS não serve para a categoria. Não. Porque é caro. É caro. Um professor hoje que já não ganha bem tem que pagar para ser, né, atendido pelo INAS quase R$600, mais os seus dependentes, entendeu? E ainda tem a coparticipação. Então, acho que é interessante a gente pensar isso mesmo, a reformulação do plano de saúde do INAS, né? Os professores... Isso tudo é valorização de professores, né? E que precisa ser feito. Eu digo, né? Cuidar do professor para que o aluno aprenda bem. Sim. Essa é uma coisa que eu aprendi como professor, né? Também depois pesquisando educação. Onde que as coisas melhoraram? Quando você cuidou do professor. Onde você descuidou do professor, degringolou. Então, hoje a gente tem um problema de descuido dos professores, de falta de valorização e de uma ausência de política, de estratégia de médio e longo prazo. Educação não é uma política que você resolve só com ações de curto prazo. Você tem que ter planos. E a gente tem um plano distrital de educação que foi abandonado pelo Ibanez, totalmente abandonado, em todas as suas dimensões. Então, inclusive, esse ano é um ano de ano passado era ano de reformulação e ainda está nesse processo aí empurrando. Cadê a participação dos professores na política? Exato. Tem uma política que é muito importante no Distrito Federal, que é o passe livre estudantil. Figura, né, como uma assistência estudantil. Acho que é uma coisa que ajuda muito a combater a evasão. Eu acho que a principal pauta da esquerda nacionalmente hoje é o fim do 6x1, né? Mas no DF, eu acho que a principal pauta é fazer o passe livre para todo mundo. É fazer o tarifa zero, né? É uma política que se discute ali pontualmente nacionalmente, mas é um assunto dos governadores. Como você vê essa questão? Você é a favor, você é contra? E se for a favor, como você faria? Hoje a gente está aí com um custo estimado de 4 bilhões por ano no sistema de transporte do Distrito Federal. Ruim, precário, lento, não leva aonde tem que chegar. Horários ruins. Implementaram a tarifa zero aos finais de semana, mas reduziram a frota, a quantidade de ônibus. Mas não tem ônibus pra você pegar. O horário é péssimo, então o trabalhador noturno, por exemplo, um garçom, um cozinheiro que trabalha no restaurante, ele não consegue voltar para casa. Metrô também. Sabe o que eu estou vendo? O metrô fecha 11 horas da meia-noite? Estou vendo hoje alguns metrô restaurantes... não pega nem funcionário, aluno de faculdade. Exatamente. Para o estudante, para quem trabalha à noite, enfim. Eu estou vendo aí alguns estabelecimentos alugando o kitnet em cima para o garçom, para o cozinheiro poder dormir, porque senão ele não volta para casa. Que aí de manhã cedo ele vai para casa. E ele vai cedo para casa. Tarifa zero, é possível? É possível. Tem custo? Tem custo. É possível arcar com esse custo? É possível arcar com esse custo. Óbvio que, para tanto, nós vamos ter que fazer um reordenamento orçamentário. E, inclusive, por isso eu falo de desenvolvimento econômico, dar mais capacidade para o GDF de ampliar não só o custeio do transporte, mas os próprios investimentos. Nós saímos da categoria B para a categoria C, hoje na capacidade de endividamento do DF. O Ibanez é um péssimo gestor financeiro orçamentário. Ele e Celina são péssimos gestores orçamentários. O DF caiu. Eles venderam a SEB e conseguiram colocar o DF numa situação pior no potencial de investimento. Exatamente. Então, não adianta só você botar a tarifa zero, que é possível, dentro de uma reorganização orçamentária, se você não cria também novos horizontes de investimento. Nós vamos defender, já temos falado sobre isso, DF nos trilhos. Não é só uma metáfora, não é só um conceito. Tem que entrar nos trilhos em todas as agendas, todas as pautas, mas é DF nos trilhos. Brasília, lá, quando Juscelino a construiu, foi elaborada como uma cidade rodoviarista. Em razão das condições da época. É o conceito da época. Modelo modernista, rodoviarista, carro, roda. A gente precisa fazer a transição para uma cidade ferroviarista, de trilho. O metrô foi um grande avanço. Né? Roriz, Cristóvão, foi um grande avanço. Agora, parou. Estamos tendo a ampliação do metrô de Samambaia, 2 novas estações, com recursos do governo federal, BNDES. O Ibanez não tem coragem, não tem envergadura, nem a Celina, para dizer que o investimento é federal, mas é. Muito pouco. Isso, muito pouco. A gente precisa de mais. A gente precisa do VLT, um veículo leve sobre trilhos, e aí não é só o VLT 1 e 2, cujos projetos já estão prontos,
que é do aeroporto até o centro de Brasília, né, ali no setor comercial, e o outro projeto que sai do eixo monumental liga até a ferroviária. A gente pode implementar os VLTs nas regiões administrativas, como, por exemplo, Taguatinga e Ceilândia, cortando toda a Hélio Prates até lá o Sol Nascente. É possível. A gente pode ter um VLT, por exemplo, cortando toda a Avenida Central de Planaltina. A gente pode ter um VLT cortando Riacho Fundo 2, Recanto das Emas, passando por cima ali do viaduto, chegando de uma ponta a outra. São projetos menores, mas que resolveriam em muito o tráfego. Então, assim, você falou sobre transporte e mobilidade, e eu acho que é importante a gente também colocar que hoje Brasília está fora do quadradinho, né? Acho que é importante a gente também falar como é que a gente... Porque boa parte do trânsito de Brasília é desse... que vem do entorno do Distrito Federal, né? Região de Valparaíso ali, que é a região que eu mais habito ali. Minha esposa é professora do município. Qual o projeto que a gente vai ter para interligar as regiões administrativas do DF com esse entorno, né? E falando de mobilidade, né? Porque hoje é um grande gargalo, né? De Valparaíso para Brasília, às vezes chega a durar no horário de pico 2 horas, 2 horas e meia. E esse trabalhador que está lá no entorno, ele deposita os impostos deles aqui no DF, entendeu? Como é que a gente vai... Qual o projeto? Aí vai chegando a eleição e aí a Celina e o Ibanez, desesperados, começam a lançar um monte de estudos. Estudo do trem, isso, estudo do VLT, aquilo, estudo do metrô, não sei. Eu tava lá em Valparaíso no dia que ele foi andar no trenzinho lá que disse que agora ia inaugurar. Tem 7 anos essa foto e o Ibanez entrando num vagãozinho lá de mentira. Vamos lá. Para o entorno sul, norte, leste, aliás, oeste, que é aí Águas Lindas, Ceilândia, vamos pegar ali Formosa, conectando com Planaltina, Sobradinho, Lusiânia, Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama, conectando com Santa Maria. Aí são os trens de integração. São quase que metrôs também. Como a gente tem em São Paulo, na região metropolitana, você tem os trens de integração que se conectam com estações do metrô, como lá na Sé. Isso também é possível. Operação consorciada DF Goiás. Então, uma parte é arcada pelo DF, outra pelo governo do Goiás, com apoio da União. O consórcio da RID, que é essa região integrada de desenvolvimento econômico, DF em torno, nunca funcionou esse conselho, nunca funcionaram os consórcios para a mobilidade, para a saúde. A gente vai fazer isso, não importa quem seja o governador de Goiás. Eu lembro que o Ibanez, no começo do governo, brigou que só com o Caiado e não resolveu os problemas. Os dois queriam protagonismo da região e acabaram esquecendo a região. Hoje as passagens são caras, né? Porque dependem ali muito do modelo dessas empresas que operam. Então, a gente pode fazer o consórcio de transporte em torno do DF para a gente ter essa integração pelos trilhos e pelos ônibus. Os bolsões de conexão na região norte e oeste, por exemplo. E, por fim, a gente poder ampliar o BRT. Eu falei que na região norte não tem como botar o metrô, mas você consegue botar o trilho de superfície, mas você também pode já ter o BRT, que é um investimento rápido, de curto prazo. Você já tem os corredores prontos. E isso tem que ser implementado, porque não dá para o cara pegar um ônibus lá de Planaltina, pegar o trânsito para chegar na rodoviária para poder se deslocar para o trabalho. O BRT e corredor exclusivo. Foi o último investimento sério em mobilidade do DF, governo Agnello. Estrutural mesmo. O BRT Sul, Gama Santa Maria. Depois, de lá para cá, a gente não teve nada de investimento. Teve o bilhete único no governo Hollenberg, que foi a integração do sistema, mas em investimento, nada. Então, são algumas questões que a gente vai apresentar, já tem falado sobre esse assunto, com a tarifa zero, porque tarifa zero não é só uma solução para o transporte, ela é uma solução econômica. Hoje você tem aí milhares de trabalhadores que arcam com um peso muito grande com o transporte. O custo do transporte para o seu bolso, das suas famílias, é muito pesado, muito grande. E o transporte público é ruim, ele acaba indo de carro e aí a gente vê o nó que dá na cidade, né? Todos os dias de manhã. Vem a questão da Zona Azul, Zona Verde, que o Ibanez implementou aí para ajudar alguns amigos empresários. Não que a gente não deva ter o estacionamento pago, mas ele só pode ser implementado se você tiver um plano de contrapartida, porque senão você não vai estimular a pessoa a tirar abandonar o carro para usar o transporte. Explique para a população, né? Eu parei o carro, entrei, 5 minutos, saí R$18. Não, eu levei um susto. Então, quase que eu... Aquele estacionamento ao fundo do Conjunto Nacional, que sempre foi um espaço público, né? Porque o estacionamento do Conjunto Nacional sempre foi muito caro. Eu estacionei lá, levei um susto que tinham privatizado aquele espaço, porque como eu trabalho em Santa Maria, vivo, né, minha vida ali pela região, então não tenho o costume tanto de estar vindo aqui ao plano piloto. Tive que resolver alguma coisa no Conjunto Nacional, deixei o meu carro lá.
Quando eu saí, pouco mais de 1h30, 2 horas, paguei R$ 26 de estacionamento. E eu levei um Viagem. susto. Ele tá Entendeu? desorganizado, você não consegue chegar direito. Não, tem entrada e totalmente. saída. É um absurdo a privatização que fizeram Estão na Central de matando, Brasília. matando o centro de Brasília. Eu vou a Miami bastante, eu concordo que tem que ter, mas eu falei, preço razoável. Lá em Miami é R$ 1,50 a hora. Então você pague por hora. Por hora, é rotativo. Eles fazem quase uma armadilha. Você caiu na armadilha de parar o carro aqui, né? Exatamente. Tem em São Paulo, tem outras capitais, É, cidades São médias, Paulo cidades também. pequenas, né? A cidade da minha família materna, lá no interior do Rio Grande do Sul, tem Zona Azul. Você quer parar o carro no centro da cidade, você paga lá R$ 2, R$ 3 por Cidades hora. turísticas normalmente tem, né? Porque tem um fluxo Claro, grande de carros. Não que você não possa implementar, mas do jeito que eles implementaram, isso é um ataque à população. Falando de CLDF, né? Hoje a Câmara Legislativa tem 5 deputados de esquerda, né? Como que você faria um governo com a base tão limitada? Como é que você pensa assim, de operacionalizar esses programas ou a tarifa zero sendo minoria na Câmara? Com essa base é muito difícil, esse tamanho de base. Por isso que a gente não pode pensar o projeto em frações. Só no A gente governo. não está falando de eleger o governador. Eu estou me colocando nesse lugar e achando que eu vou resolver os problemas sozinho. A gente tem que resolver os problemas com todo mundo que pode ajudar. A Câmara Legislativa é muito importante. Aliás, dos cargos, geralmente, que as pessoas votam, é o que menos se observa o perfil. Eu já fui deputado distrital, eu sei como é que é uma disputa de legislativo e o critério que as pessoas utilizam para a escolha. Às vezes é muito por proximidade, às vezes é muito porque alguém recomendou. Porque o meu amigo do trabalho conhece, então eu vou votar. A gente precisa que a população olhe com muito carinho, porque hoje a Câmara Legislativa, vide o que aconteceu com o Banco Master e o BRB, vide vários projetos nocivos à população que o Ibanez conseguiu aprovar, a gente precisa qualificar o Legislativo. São 24 deputados distritais. Lembrem-se, Brasília não é município, também não é estado. Somos um distrito. O deputado distrital ele é um super vereador / super deputado estadual. Exatamente. O deputado distrital ele vota projetos desde transporte público, que é uma pauta municipalista, resíduo sólido, que é uma pauta municipalista, até projetos relacionados à segurança pública, saúde, educação, Banco. que dizem respeito a temas estaduais. Isso tem que ser refletido. Tem que subir o nível da Câmara Legislativa. Como você falou, hoje a gente tem lá os nossos parlamentares aguerridos, deputado Chico Vigilante, deputado Gabriel Magno, deputado Ricardo Vale, o Fábio Félix, o Max, deputada Deise, que faz o trabalho na saúde, mas a gente precisa ampliar esse escopo para deputados que tenham a sua independência, podem até ser da base, não tem problema você ser da base, mas você não pode ser capacho do governador, você não pode ser cordeiro do governador. O governador falou, você cumpriu, o governador mandou, você obedeceu. Não é assim. A base do governo ela tem que defender as pautas de interesse do governo, que também são interesses da população. Não é para fazer tudo que o governo manda. E, ao mesmo tempo, a oposição ela tem que ser responsável, como a nossa oposição sempre foi responsável aqui. E quando é bom, vamos votar junto. Eu votei em projetos que o governo mandou para a Câmara que eu entendi que poderiam realmente apoiar a população, ajudar a população, sendo de oposição. Então é a oposição radical, não é a oposição sistemática, é a oposição programática. E aí nós vamos sim, Rafael, trabalhar para ter o máximo de deputados distritais que são alinhados, que entendem o que é o nosso projeto e o defenda lá na Câmara Legislativa. E a gente está trabalhando por isso, para apresentar para a população uma chapa de deputados distritais forte, qualificada, e a gente poder governar. Se possível, com a maioria. E se não tivermos a maioria, sentarmos com aqueles que estão abertos ao diálogo e pensarmos juntos as convergências para que eles nos ajudem a governar bem Brasília. A gente está com o tempo acabando. A gente tem uma pergunta do Diógenes e o jogo da discórdia, porque não vamos sair daqui sem fazer. Vamos Tem uma lá. rapidinho saúde, né? também. Eu quero também. Então, a minha pergunta é referente à saúde. Não só a educação, em Brasília tem grandes problemas, mas a gente vê que a população do DF sofre muito com a questão do atendimento básico, principalmente, mas do atendimento em pronto-socorros, né? São filas enormes, muitas das vezes não tem médico para atender, e as pessoas passam horas e horas em filas e ainda sofrendo de algum problema de saúde. Qual é o grande projeto que o Leandro Graz, governador,
tem para a saúde do DF, para resolver os problemas da saúde do DF? O que você falou está correto. A gente vive um problema profundo na saúde. É o pior momento da história da saúde no Distrito Federal. Já tivemos problemas em outros governos, desafios, mas da forma como está hoje é colapso, é crise absoluta. Como eu falei, eu visitei todos os hospitais, as UPAs, dezenas de unidades básicas de saúde e cansei de encontrar falta de médico, falta de enfermeiro. Eu bati várias vezes, por exemplo, no Hospital de Santa Maria. Cheguei lá um certo dia, era 23 horas, quase meia-noite. Na escala, só estava um médico de 4 que tinham que estar. Como é que está a gestão e a organização do sistema? Como é que está o acompanhamento? Por parte da secretaria, por parte de quem deveria estar fiscalizando isso. Temos um problema de insumos. Eu já cheguei no Hospital do Paranoá e não tinha luva para um médico que precisava de uma luva G. A mão dele era um pouco maior. Não tinha luva G para ele. Ele fica com a luva pela metade. Ou então traz de casa. Aí eu falei, por que o senhor não está com luva? Ele disse, mas, deputado, não tem luva do meu tamanho. Logística, gente. Logística de insumo. Os caras não conseguem resolver insumo. Tá faltando medicamento de alto custo na farmácia de alto custo. Aí esses dias tiveram a cara de pau de falar que o problema era que o governo federal não mandava. Toma vergonha na cara. Não consegue organizar a disponibilização dos remédios. E aí vai. E qual é a grande questão? É que transformar a saúde do DF num balcão de negócio. O IGES virou um ninho de corrupção mesmo. E a gente está com o sistema totalmente destruído. Qual é a solução? Nós temos que recuperar a saúde nas suas 3 grandes dimensões. Qual é a mais importante? Atenção primária. É um termo meio pouco conhecido pela população, mas o que é isso na prática? É saúde da família e saúde em casa. É unidade básica de saúde, postinho de saúde. O governo ibanês, como ele está interessado nos grandes contratos da Secretaria do IGES, ele descuidou disso, porque isso não dá dinheiro para a empresa. A saúde da família é o dia a dia, é você visitar as comunidades, ver se estão precisando de ajuda, fazer campanha de vacinação, prevenção em saúde. E só lembrando que o DF já foi exemplo para o país inteiro, que foi o saúde de casa do governo Cristóvão. A gente está vendo aí, tem como fazer. O Piauí está com quase 80% de cobertura, o Ceará está com quase 80% de cobertura, e o DF está aí 60% de cobertura. Quando eu falo cobertura, é a presença nos territórios, né? A gente cobre aí. Tamanho, espaço muito mais físico, fácil. você andar e cobrir. Muito mais fácil. Porque se você cuida bem dessa atenção primária, por isso que o nome é esse, é a básica, você já previne a superlotação dos hospitais. As pessoas vão ficar menos doentes. Menos pessoas vão precisar de cirurgia, de tratamento complexo. Mas a gente tem que cuidar disso também. Alguém que tem que fazer uma cirurgia, um exame, um procedimento, não pode chegar lá e não conseguir fazer. Eu disse há pouco, tem 100 mil pedidos na regulação para exame de cirurgias. Tratamento oncológico, câncer. Tem gente esperando há mais de um ano para tratar câncer no Distrito Federal. E aí você tem que resolver isso. Como é que você resolve isso? Equipando e contratando para dar suporte. E cobrando meta e resultado. E lembrando, Leandro, eu acho que também igual a gente tem na educação, que é a falta de profissionais e a valorização, a gente também tem na também os profissionais da saúde estão adoecidos. Os profissionais da saúde estão adoecidos, também estão endividados iguais da educação. E tem um grande problema, o governador não contrata para a área de saúde. A gente teve grandes contratações de educação, resolveu grandes problemas, Não, exatamente. Resolveu uma parte do problema, mas ainda 60% dos funcionários de educação são contrato, e agora ele quer replicar esse projeto na saúde, que é contratação temporária na saúde. Então, qual vai ser o posicionamento para contratação de funcionários? Olha o que o Ibanês valorização dos profissionais de educação. Eles racharam os servidores nessa relação promíscua e sacana com médios e pequenos sindicatos para atender demandas de deputado distrital. Não pensaram as carreiras da saúde como um todo. Então, teve carreira que prosperou super bem, teve carreira que estagnou. A gente não conseguiu, o DF não conseguiu, essa gestão não conseguiu, nesses últimos anos, construir uma cultura de gestão na saúde. Aliás, construir uma cultura de corrupção na saúde. O secretário foi preso, tem denúncias, tem operações aí em curso. Vamos lá. Temos que fazer um redesenho de institucionalidade, na prática. Hoje, temos que mudar essa relação da secretaria com o IGES. Muita gente fala assim, vai acabar com o IGES? Eu não sou um irresponsável de amanhã sentar na cadeira de governador e, numa canetada, mandar mais de 15 mil pessoas para a rua. Aí não vamos realmente ter o colapso total. Né? Agora, o serviço social autônomo, o IGES, ele é complementar, ele não pode ser dominante. O Sara Kubitschek, todo mundo elogia, acha fantástico e realmente é muito bom,
Ele é um IGES. Ele é um serviço Toda social criança. autônomo que complementa uma situação que hoje, na saúde pública, a gente não tem como complementar. Para isso também tem a participação do privado. O privado não tem que ser dominante, ele tem que ser complementar. Os convênios com os hospitais particulares tem que ser para reforçar o sistema. Então, a gente viu em alguns estados, a gente vai fazer essa repactuação no DF, precisamos de uma empresa pública de saúde para cuidar de insumo e logística. Não dá para faltar uma luva, não dá para faltar uma manta térmica. Lá no base, deixam de fazer cirurgia porque não tem manta térmica. Seria o modelo da EBSER, por exemplo. Modelo da EBSER. E a gente ter uma outra institucionalidade que possa fazer o reforço complementar às especialidades que hoje a gente tem dificuldade de contratar pela Secretaria de Saúde. Anestesista, por exemplo, pediatra em alguns casos. Em OS, Você pode, como tem no Hospital da Criança, ter algumas situações com essa participação complementar, digo de novo, para você gerar um serviço que hoje a Secretaria não está dando Você conta. não pode pegar a Eu unidade, até- eu a até saúde sugiro básica entregar- e colocar na Entregar iniciativa toda a privada. estrutura para o privado, você perde o controle e a saúde vira mercadoria. E a saúde é direito. Portanto, a gente tem caminhos, isso está já sendo, como em 2022 a gente tinha apresentado, estão aprofundando o debate, os servidores têm participado conosco, nós temos grupos já formados de pessoas especializadas em saúde pública que estão conosco desenhando o programa de governo. Nós vamos resolver esse problema. Horácio, sua pergunta. Era essa da OS, se ele toparia fazer dentro de um contexto não só na saúde, que você pode estender para a educação, que é um outro problema que Brasília tem. Por exemplo, se uma embaixada hoje quiser contratar, fazer uma... Fala, vou doar uma escola aqui para vocês e eu vou pagar, eu vou manter. O DF não pode. Porque assim, é bem restrito a regra sobre isso. O outro é sobre parcerias públicos-privadas. São 3 entraves hoje de leis na Câmara Legislativa que o Ibanez, na minha visão, deveria, por ser, na teoria liberal, de direita e tal, ter avançado. Falei, mas no aspecto, o governo dele foi mais à esquerda Não foi a esquerda, não. do que um governo de direita. Eu também discordo Se você disso. for pôr assim, porque nada avançou nesse aspecto de parceria público-privada. Se fazer uma parceria público-privada aqui em Brasília é um negócio de 10 anos. Isso não existe. Sabe quem está fazendo PPP de qualidade? O governo federal. É um modelo. O governo Lula está fazendo PPP de qualidade. Por exemplo, com rodovias e estradas. Sim. Concessões que E tem sempre foi um prazo, que tem meta, tem contrato transparente. Que sempre foi um gargalo, O né? governo do dos Piauí, países, Rafael das Fonteles, logísticas. PT, está fazendo boas PPPs. Nós não somos contra as parcerias, desde que sejam parcerias. E fiscalizadas. E não usurpação do que é público pelo privado só para ter lucro e precarizar o serviço. Entregar o mercado para os amigos, como E aí Ah, fazer esquema de negócios com os companheiros lá do governador, né? Os A amigos do solução governador. de PPPs em todas as áreas é fiscalização. Então, as organizações sociais que você citou, elas podem sim participar complementariamente de vários serviços públicos, mas residualmente, complementariamente, não de maneira dominante. Porque tem capacidade de entregar serviços especializados que a gente vai ter dificuldade de contratar pela administração direta ou indireta, e elas vão chegar rápido e vão resolver os nossos problemas. Várias quiseram vir para o Distrito Federal no ICTDF, que é o Hospital de Transplante. Meio na hora que bate na porta, senta e vai olhar o hospital, saíram correndo. Porque Era o caso. ficaram assustadas com o nível como se gere o Hospital de Transplante de Brasília. Eu lembro que no governo Arruda foi feita uma parceria com uma OS lá no Hospital de Santa Maria, a União Espanhola, foi uma catástrofe. catástrofe. Já teve situações de participação de OS que não tinham contratos firmes, sólidos com o governo, não tinha gestão e não tinha meta. Quando o governo contrata alguém para prestar um serviço público, ele tem que definir meta. bem claro. E ele tem que ser rigoroso, ele tem que ser radical no cumprimento dessas metas. Não cumpriu meta, acabou o contrato. Não tem conversa. Não é porque é meu amigo que eu vou Em continuar relação com às esse contrato PPPs, por exemplo, Belo Horizonte, Curitiba, e eu falo dessas capitais, porque nós somos município também, então a gente também tem que olhar muito para o que os municípios estão fazendo, não só para os governos estaduais. Fizeram boas PPPs para dar celeridade na instalação de equipamentos públicos, usando terrenos públicos como contrapartida. Então, cederam terrenos para a iniciativa privada e, em troca desses terrenos,
A iniciativa privada construiu escolas e hospitais, entregaram com altíssima qualidade, inclusive com contratos firmados de 10, 15, 20 anos para serviços de manutenção. E essas escolas estão sendo geridas pelo governo. Isso é uma boa PPP. Sim. Dá para fazer aqui. Brasília tem terra. Porque aí, esses dias eu fui para uma mesa, para um painel lá com a construção civil, eu falei, quantas PPPs fundiárias o DF já fez? Ninguém se sabia. Nunca fez uma PPP fundiária séria. Teve a do Biotic, mas que não está funcionando. E é possível a gente ter as parcerias, o privado entrando e a gente tendo contrapartidas boas para a população. Os terrenos devem estar servindo para outras Eu, coisas. tenho- hoje é a eu falta passei de pagar 3 contas anos corruptas. tentando e aí depois eu desisti. Eu falei, não, nesse governo não vai. Vamos agora pro jogo da discórdia, que os tempos estão acabando, então vai ter ser um jogo da discórdia expresso. Mas vamos lá. Olha aí, jogo da discórdia. É a hora que o filho chora e a mãe não vê. Basicamente, é um tier list. Você vai ter que ranquear essas personalidades de acordo com essa nossa escala. Por motivos aí que eu não vou se explicar agora, o vermelho é o bom, lá em cima. O boto fé, né? A gíria brasiliense, depois você gosta, ou seja, você não bota fé mesmo, você gosta. O indiferente, o nada contra, que já é ruim, se na verdade você tem um monte de coisa contra, então nada contra é assim, tem nada contra, não quero falar agora. E o bem paia, que é uma gíria do Distrito Federal, então é o pior ali para baixo. Eu não vou botar o Leandro em lugar nenhum, porque, né, seria... Já vou botar aqui o boto fé para ele escolher. Mas vamos começar com Paula Belmonte, que está aí no cenário. Olha, Qual que é? é uma parlamentar, uma liderança política que eu tenho várias discordâncias pelas questões ideológicas e programáticas, mas eu respeito muito a Paula e vejo que a Paula tem feito um trabalho importante de fiscalização. Ela é hoje presidente da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. Eu já fui dessa comissão, fui vice-presidente e creio que ela honra o mandato dela na medida que ela exerce essa função fiscalizadora. Então eu gosto da Paula enquanto uma parlamentar que mesmo com as nossas diferenças partidárias, ideológicas, mas ela cumpre o seu papel, então eu dou ali o gosto para a Paula. Mas ela mudou um pouco de linha política, né? Assim, ela antes, enfim, tinha outros grupos da esquerda e agora... A Paula fez uma oposição à esquerda dentro do mandato dela de deputada federal. Acho que ela se equivocou do papel ali que cumpriu na tal da CPI do BNDES. Acho que houve muita situação que não condizia com a realidade. E se alinhou também ao Bolsonaro, né, naquele período. Mas hoje eu faço uma avaliação da Paula como deputada distrital e essa é a minha conclusão de que ela, sim, cumpre bem um papel. Hoje é pré-candidata ao governo, uma pessoa que tem um diálogo. Se, de fato, for candidata junto comigo, nós vamos ter ali o debate, mas respeito muito o mandato dela. Inclusive, vejo que Paula foi muito atacada, né, recentemente, dentro da Câmara. Né? Eu acho que sofreu uma violência política de gênero. Uhum. Foi uma pessoa que recebeu ali uma reação muito problemática da base do governo ibanês, porque ela denunciou situações também de machismo e foi retaliada por isso. Então, é preciso a gente fazer a separação, muitas vezes, da discordância programática e ideológica, de uma avaliação mais criteriosa do papel da pessoa, né, enquanto parlamentar. Então, por mais que eu discorde da Paula, uma pessoa mais de direita, mas eu acho que ela faz o papel que tem que ser feito ali como fiscal do governo. Eu gosto. Gosto ou boto fé? Gosto. Gosto. Vamos lá, Érica Cocai, dentro do seu campo, onde você colocaria? Boto fé, gosto, indiferente, nada contra o bem Eu paia. boto muita fé na nossa querida deputada Érica Cocai, próxima senadora da República, se depender de nós. Uma deputada, uma liderança histórica que lutou contra a ditadura, que lutou pela democracia, que lutou pelos mais pobres. A Érica tem uma trajetória de defesa das principais pautas e necessidades da população. Da saúde, na assistência, na saúde mental, que ela atua muito, na questão ambiental. Fala, a Tá em Érica é a todas as deputada lutas. de todas as lutas e a gente às vezes brinca com ela, a deputada das causas impossíveis, porque ela vai até o final, muitas vezes tem conquistas importantes. E anda o Brasil inteira. E de Brasília, agenda eu brinco dela que a Érica é meio é onipresente, impressionante. né? Você vai na agenda, você lanche da Érica. Você vai na agenda da Érica. Então, você vai da Érica. A agenda Fala, dela é Érica, impressionante. Érica Eu tenho sagaz. solidariedade quem faz a agenda dela. Que é de fato. Vai ficar maluco. E vai ser Ela é pré-candidata. a nossa pré-candidata ao Senado e no que depender de nós, a Érica será eleita, que vai fazer certamente um grande trabalho no Senado Federal.
Temos agora a nossa atual senadora, que também é pré-candidata, a Leila Barros. Qual que é a sua leitura do trabalho dela? Onde você colocaria Eu ela? boto muita fé na senadora Leila, que tem sido fundamental para que o governo do presidente Lula avance. A Leila, ela tem conseguido, no Congresso, especialmente no Senado, defender as grandes pautas da população, foi relatora de projetos importantes, tem leis muito importantes, como a lei do Stalking, né, que ajuda a prevenir a violência contra a mulher, e principalmente muita coerência. A Leila tem sido muito correta no discurso e na prática. As destinações que ela faz de recursos, os discursos, os posicionamentos da Leila, e é uma senadora de base social. A senadora Leila está muito na rua, tem acompanhado, a gente tem feito muita agenda junto. Ela está perto do povo, ela anda nas cidades também, assim como a Érica, e as duas são as nossas pré-candidatas ao Senado, e a gente vai trabalhar muito para que as duas entrem. São 2 vagas ao Senado esse ano, e a gente vai trabalhar para que aquela senhora aqui, que já a gente vai falar a respeito, e aquela outra... Já vamos falar que agora. Que está ali logo ali também, Dá que é deputada federal. Agora. Não nos representa. Bia Kicis. Onde você colocaria Bia Kicis aqui nessa boto fé, gosto, indiferente, nada contra, ou ela é bem paia? Bem paia. Bem paia. Uma pessoa que vota contra o gás do povo é bem paia. Uma deputada que deveria estar ali para defender os interesses da população e vota contra a população é muito paia. Uma deputada que defendeu o golpe de Estado no dia 8 de janeiro é bem paia. Uma deputada que foi contra a vacina é bem paia. Ou seja, não tem condições de estar ali representando a população. Minha avaliação. Uhum. E o que a gente puder fazer para que esse perfil de pessoa não esteja lá representando e trabalhando às custas do povo, a gente vai fazer. Temos aqui Ricardo Capelli, pré-candidato pelo PSB ao GDF. Onde você colocaria? Olha, eu fui conhecer o trabalho e a história do Capelli por causa do 8 de janeiro. Quando eu vi que o Capelli tinha sido secretário executivo do ministro Flávio Dino, até fui pesquisar e logo em seguida ele atuou de uma maneira muito competente naquele momento. Foi convocado para ser o interventor e assumir as forças de segurança, fez um ótimo trabalho. Depois, fui descobrir que o Capelli tinha sido ali gestor no Ministério do Esporte, na época do Agnello. Foi candidato a vereador no Rio de Janeiro, não chegou a ser eleito lá em 2008, salvo engano. E teve uma trajetória também no governo do Maranhão. Então, eu respeito muito o Capelli pela trajetória dele. É um companheiro nosso, um aliado, está no PSB hoje, já foi do PCdoB. E a gente vai se esforçar muito para que essa unidade do PSB conosco, né, dos partidos de esquerda, do PV, do PCdoB, do PT e os demais, aconteça, porque a gente precisa estar junto para derrotar o atraso aqui no DF. Então, aí 2 perguntas. Eu boto pé ou gosto? Eu boto ele no boto fé. Eu gosto do Capelli, né? Essa nossa relação é muito recente, Mas né? outra pergunta que eu quero já fazer casada. Mas aí poderia ser você como candidato ao governo e ele vice? Olha, ou tem outra possibilidade dele candidato? Como é que está esse jogo quando a gente político fala aí? de composição, a gente não está falando só de distribuir espaços. Veja, o PSB, por exemplo, em 2022, teve em 5 estados, se não me engano, 2 vagas na chapa majoritária. No Maranhão teve o governador e o senador, e era só uma vaga ao Senado. Em São Paulo teve a vice-governadora e o senador, que era o Márcio França. No Acre teve governador e senador. Então, em outros contextos, o PSB foi predominante na formação da chapa. A gente quer o PSB na composição. Se será na vice-governadoria, numa suplência de Senado ou outro lugar, outra posição, tudo bem. Quem vai determinar isso somos todos nós juntos à mesa. O Capelli está habilitado para ocupar algum desses espaços. A gente entende que essa formação comigo na pré-candidatura ao governo, Érica e Leila, é a melhor em que medida? Poxa, nós saímos da urna em 22 com 26%. Existe uma história com a cidade, existe um histórico de serviço ao DF. E a gente jogou o jogo. Acredito que a gente já tem ali também condições de jogar melhor ainda. Da mesma forma, Érica e Leila ao Senado são as 2 lideranças que melhor podem concorrer e podem vencer as eleições. E o PSB apresenta o nome do Capelli, que se somou a nós agora na construção de uns anos para cá, tem suas virtudes, tem suas capacidades e pode muito contribuir conosco. Mais uma pergunta nessa área para a gente andar. Historicamente, o PT em Brasília tem cerca de 25% do eleitorado em Brasília. Na última eleição você chegou a 26%, né?
Qual é o desafio que você vai ter nessa campanha, tem nessa campanha em mente, para furar essa bolha e conseguir alcançar mais votos e chegar no segundo turno e ser um candidato... E o antipetismo é um problema? Vamos lá. E ser um candidato realmente As forte. perguntas difíceis. Complexas, na verdade, não difíceis. Mas vamos lá. Nós tivemos 26, o PDT teve 4, o PSOL teve quase ali 1%. Se a gente tivesse somado tudo, daria 31%, 32%. Estaria no segundo turno, certamente. Quando a gente uniu o campo, a gente ganhou as eleições. Ou chegou muito perto de ganhar. No caso de 2002, com a candidatura do Magela, eu até me equivoquei esses dias, e ele me chamou a atenção e ele tem razão. 2002, a gente não unificou no primeiro turno, mas unificou no segundo. O Magela perdeu a eleição por muito pouco. Sim. A eleição muito difícil contra o Roriz. Agora, em outros anos, 2006, a gente se dividiu, perdeu a eleição. Em 94, com o Cristóvão, a gente unificou o campo e ganhou a eleição. Em 2010, a gente unificou o campo com o Agnello, só o PSOL ficou de fora, mas se juntou no segundo turno e ganhou a eleição. Aí, em 2014, o PSB racha com o Agnello e lança uma candidatura própria. Ganhou a eleição? Ganhou a eleição. Com o apoio do PT no segundo turno. Agora, teve dificuldade de governar. Que o Rodrigo Hollenberg foi eleito governador sem um deputado distrital do PSB na Câmara. E eu digo isso porque eu estava na coordenação do Rodrigo, eu participei da campanha dele e ajudei a eleger o Rodrigo Hollenberg. E aí a gente viu uma cisão da esquerda entre 2015 e 2018 muito problemática. O PT não foi convidado a participar efetivamente do governo, houve ali uma divisão, depois o próprio Rodrigo, que tinha apoiado o Aécio Neves em 2014, em 2018, o PT lança uma candidatura muito frágil, o Rodrigo não declara apoio ao Haddad no segundo turno, e aí fica esse cisma da esquerda no DF. A gente começa a trabalhar em 2019 para reunificar todo mundo, e quase chegamos lá em 2022. O PSB optou por ter uma candidatura própria. O PSOL optou por ter uma candidatura própria. O PDT optou por ter uma candidatura própria. E nós, PT, PV, PCdoB, tínhamos uma também. Acredito que a gente tenha aprendido, né, alguma coisa com isso tudo. E é a hora da gente corrigir os erros. Então, construir a unidade e vencer as eleições e dar ao presidente Lula no Distrito Federal o melhor resultado possível. E quando eu falo vencer as eleições, não é só vencer o governo e ao Senado. Eleger uma boa bancada de deputados, distritais e federais, para conseguirmos avançar. Seguindo aqui no nosso Tire List, Tire Maker, Celina Leão, a rainha da Operação Dracon. Onde a gente coloca aqui? Olha, eu lamento muito que a Celina, que foi deputada distrital, foi deputada federal, tenha hoje esse lugar, né, de ter uma marca tão ruim de gestão. É uma pessoa que, pelo tempo que está na vida pública, poderia contribuir muito para a sociedade, mas hoje, certamente, eu posso dizer, é o pior governo da história do Distrito Federal e ela é a vice-governadora. E essa pré-candidatura dela ao governo significa a continuidade desse projeto fracassado, predatório, corrupto, que o Distrito Federal venceu nos últimos quase 8 anos. Então, muito paia mesmo é a atuação da Celina, que tem influência sobre todos esses problemas, porque ela indicou cargos na saúde. A Celina tem indicação na Secretaria de Mulheres, a Secretaria de Esportes também tem indicações da Celina, o Detran. A Celina tem muita importância na composição do governo hoje. Ela não é só a vice-governadora, o partido dela, falamos há pouco, é o partido que está imbricado aí com o Banco Master e com o Vocaro. Celina tem que ser investigada. E é preciso que o DF tome consciência de que ela representa esse fracasso que Ibanez iniciou em 2019 e ela participou ativamente. E só para lembrar, eu acho que se a gente fazer uma radiografia de todos os vices no país inteiro, de todos os estados, a Celina é uma das vices mais atuantes. Com certeza, sim. A que mais ela já tem... é pré-candidata desde a eleição do Ibanez, a reeleição. Sim, mas ela foi uma das vices mais atuantes de qualquer um dos governos que a gente pegar uma radiografia aí. Então, assim, quando ela se exime dos problemas do DF, tentando tirar, né, o seu peso e as suas competências que ela teve no governo. Vou botar aqui outros atores. Vamos falar de José Roberto Arruda, ex-governador, muito avaliado, bem avaliado na época. Onde você colocaria e qual a sua avaliação dele? Olha, o Arruda não terminou o mandato dele, que foi interrompido por problemas de corrupção, denúncias da operação da Caixa de Pandora. Como gestor público, o Arruda teve seus êxitos, é preciso dizer isso. Agora, de fato, criou para Brasília um problema muito grande ali de estabilidade política. O Arruda deixou uma situação muito difícil
para o Distrito Federal. Depois, quando o Agnello entra, havia um acúmulo, havia um passivo que precisou ser resolvido. A gente estava na inadimplente de todos os programas do governo federal. A Exato. gente estava largado, não tinha contrato de lixo. Não sei se lembra de limpeza urbana. A gente tinha muitos problemas para resolver ali, naqueles mandatos tampões do Rogério Rosso, do Wilson Lima, etc. Então é diferente. Eu creio que a gente tem que começar agora a andar mais para frente, olhar mais para frente. O Arruda teve o seu papel na história, foi secretário do Roriz, foi senador da República, deputado federal, mas entendo que é uma figura que teve seu lugar no tempo, né? Está se colocando agora como pré-candidato ao governo. A gente tem diálogo com a Arruda, a gente tem um diálogo republicano, temos as nossas diferenças e nos respeitamos, mas compreendemos que ele cumpriu a sua tarefa, mas se de fato for candidato ao governo, nós vamos dialogar e vamos debater também e mostrar o que ele pensa para a cidade e o que eu penso para a cidade. E Agnello Queiroz? O Agnello está aqui, cadê ele? Está aqui. Já vamos posicionar o Agnello? Para pegar o candidato de Eu surpresa. boto muita fé no Agnello, sabe por quê? Porque o governo dele foi um governo que, na minha avaliação, foi muito injustiçado pela quantidade de realizações que teve e pelo modo como a população enxergou isso tudo. Falhou na comunicação? Falhou. Porque o governo que entrega mais de 30 creches e escolas, na minha avaliação, é um bom governo. O governo que amplia o sistema de transporte, como ele entregou o BRT de Santa Maria, é um bom governo. Falei do estádio, muita gente bateu no Agnello, deu pancada nele por causa do estádio. Está aí o estádio hoje, um sucesso, com os eventos, com as atividades. Foi, na minha avaliação, muito injustiçado, muito perseguido, e que agora é o nosso pré-candidato a deputado federal e certamente eleito vai fazer um grande trabalho de ajudar o presidente Lula lá no Congresso. Vamos lá para o Rodrigo Hollenberg. Eu gosto do Rodrigo, eu tenho uma relação com o Rodrigo de muito tempo. Eu era amigo da família dele, eu estudei com sobrinhas dele. Então, eu votei no Rodrigo em diversas oportunidades. E depois, quando ele foi candidato, eu estava na campanha da Marina Silva e o pessoal me chamou para trabalhar também e ajudar na campanha do Rodrigo. Vi a pré-campanha do Rodrigo ser muito bem feita. Tivemos a UDF em debate, as rodas de conversa, o programa de governo construído de maneira participativa, que é algo que eu acredito muito. Depois, Rodrigo assume o governo. Eu não participei do governo dele. Não fui convidado a participar também. E avalio que teve muita dificuldade em razão de não ter trabalhado no coletivo essa base, que é muito importante para o governador. Então, o governo ficou na mão ali de lideranças, com a própria Celina na época. Lideranças que não tinham compromisso com as pautas que o Rodrigo tinha. Mas é um governo que teve seus êxitos também. Implementou o bilhete único, desobstruiu a Orla do Lago. O Rodrigo teve ali a capacidade de implementar na cultura muitas agendas importantes. O seu secretário Guilherme Guila, que nos deixou há pouco, o cara que a gente admirava muito. Os céus das artes, os céus da cultura que foram implementados em Brasília. Tivemos avanços. Mas, da mesma maneira, também, ao final, a avaliação do governo não foi positiva. Disputou a eleição contra o Ibanez numa situação muito difícil. E, infelizmente, perdemos ali em 2018. Também acredito que o Rodrigo tem muito a contribuir. Hoje é nosso deputado federal lá na Câmara. E tem um papel importante nessa unidade. Essa unidade para acontecer depende muito do Rodrigo Hollenberg. Então, mandar um abraço para ele, Rodrigo. Vou a gente chamar tem ele pra diálogo, vir a gente tem aqui. conversas importantes. Agora, a construção dessa unidade deve muito a ele. E ele tem um papel fundamental. E eu acho que é o momento, de toda a história que o Rodrigo tem com Brasília, ter sido secretário, deputado distrital, deputado federal, senador, governador, secretário nacional de Ciência e Tecnologia, depois agora do Ministério da Indústria, o Rodrigo pode certamente nos ajudar a formar essa unidade, tendo ali responsabilidade e lucidez com esse Boto fé desafio. ou eu gosto? Eu gosto muito do Rodrigo. Então, eu gosto. Aí, vamos lá. Está faltando o governador Ibanez Rocha. Onde eu vou colocar Ibanez Rocha? Acho que já falou muito de Ibanez, eu até quero aqui dizer que ele não tem mais muito o que avaliar. Um governador que entrega o DF do jeito que está entregando, envolvido em escândalo de corrupção, tendo indicadores sociais péssimos na área da saúde, da educação, da assistência. A desigualdade, a fome, a pobreza aumentaram em Brasília. Veja, a população de rua aumentou em 3 anos 20%. Não houve governo nesses últimos 8 anos. É uma Apagão de gestão terrível. Na minha avaliação, o pior governador da história do Distrito Federal, sem dúvida alguma. Bem paia. Bem paia. Bem paia. Vamos agora fechando. Está repetida aqui a senadora, mas vamos agora a Damares Alves. Olha, a Damares,
na minha avaliação, caiu de paraquedas aqui no Distrito Federal. Não tinha relação com a cidade, não tinha uma história de serviço ao povo do DF. Colou no Bolsonaro em 2022 e conseguiu ser eleita senadora. E, para mim, todo mundo que se alia ao golpismo e se alia ao fascismo, que tem alinhamento com essa visão antidemocrática, para mim, é bem paia. Bem paia. Eu confesso que eu confundo ela muito com a Bia Kicis. Assim, Mesma linha política. A mesma linha, né? E agora querem ter o mesmo cargo, né? Não estou Elas aqui têm- analisando a pessoa, né? A Damares, inclusive, está passando por um problema de saúde. Eu transmiti a ela meus votos de melhora nesses últimos dias. Ela respondeu. Eu sei separar muito bem Eu acho isso muito importante. a questão na política da questão sabia? pessoal, sabe? Eu não aplaudo o sofrimento de ninguém. Eu não aplaudo a dor de ninguém. Mas também não aplaudo os erros. Sim. Não aplaudo quando as pessoas trabalham contra o povo, sabe? Então eu sei separar muito bem isso. Importante. Então eu tenho meu respeito a ela enquanto mulher, enquanto uma cidadã, enquanto alguém que ocupa um cargo eletivo. Tenho minhas 1000 discordâncias da Damares, mas ela é senadora da República e a gente tem que ter, no mínimo, o diálogo republicano. Eu acho muito importante isso, né, na política atual, porque a gente, nos últimos anos, o meu adversário político virou meu inimigo. E eu acho que a gente tem que Exatamente. tentar separar essas duas coisas, né? É meu adversário político, mas não é meu inimigo, né? Exato. A gente pode discordar politicamente, mas não é meu inimigo. A disputa não o é a Horácio guerra. é um exemplo disso. A gente gente é a discorda mesma politicamente. chapa. É. A gente Olha discorda aí. politicamente desde que eu me conheço por gente. Mas ele não é meu inimigo. É Entendeu? isso, Quando perfeito. foi para fazer a chapa, foi junto. Do DA, A gente se aliou. Exato, adversários são concorrentes, inimigos se destroem. Sim. A democracia é esse jogo do dissenso dentro de um consenso. É igual ao futebol, qualquer esporte. Não tem jogo se não tiver dois times. Não tem campeonato se não tiverem vários times. A democracia é isso, para ter regra. O jogo tem que ter regra. Você tem norma. Infelizmente, parte aí dessa turma que eu botei ali no Bem Paia quer jogar fora da regra. Certo? Então, eu tenho que respeitar os adversários, quero ganhar deles, quero, né, derrotá-los nas urnas, mas eu não quero destruí-los, não quero eliminá-los. Quando o Bolsonaro fala que tem que metralhar a petralhada, é exatamente essa visão violenta e agressiva da política que a gente tem que acabar. Incentivar o ódio como maneira Incentivar de o fazer ódio. política. Nesse contexto aí, como você avalia hoje Michele Bolsonaro? Coloca ela ali do lado dos amigos dela, da Celina, da Bia Kicis, do Ibanez, da Damares. É bom lembrar também que é a mesma coisa da Damares, né? Caiu de paraquedas em Brasília, nunca teve um E projeto podia ser candidato em político. outro lugar, escolheu A ela. relação que ela tem com o núcleo da família, que inclusive mora em Ceilândia, o tio que está investigado por tráfico de drogas, tem um outro familiar dela também que está sendo investigado agora. Ela que está aí também envolvida, né, com a coisa das joias até hoje. Cadê a história das joias? Ninguém recuperou a história das joias da E o Michele? cheque? Do cheque que a Michele deu. E aí? Cadê? Exato. Então a gente vai lembrar a população dessas questões caso realmente ela seja pré-candidata. E se ela não for também, a gente tem que refrescar a memória de todo mundo. Em 2026, você também tem a missão de ajudar na reeleição do presidente Lula. Qual que você acha que é a centralidade disso e onde eu coloco ele? Brasília é fundamental na reeleição do presidente Lula. Há quem diga, poxa, mas Brasília não tem os mesmos votos, a mesma quantidade que São Paulo, que Minas Gerais, que a Bahia. De fato, nós temos aí um pouco mais de 2 milhões de eleitores. Mas por que Brasília é fundamental na reeleição do presidente Lula? Primeiro que a gente teve uma eleição em 22 muito apertada e a tendência é que ela de novo seja apertada. Aqui, no DF, entre o primeiro e o segundo turno, foi onde o Lula mais cresceu. É verdade. Foi onde mais alargou proporcionalmente a votação do presidente Lula. E a gente tem condições de oferecer a ele um bom resultado que some nessa diferença para ele ganhar a eleição. 2, somos a capital do país. Aqui foi onde aconteceu o 8 de janeiro. A eleição dessa turma do Bem Paia, desses ali que estão aliados em torno do golpismo, é um risco para Brasília e é um risco para a República. O 8 de janeiro foi um sinal. E não duvidem que eles repitam a dose, inclusive com uma força maior. Que eles tentem de novo dar um golpe de Estado. Então não pode ter um governador, não pode ter aqui senador, senadora, que vai passar pano para isso e permitir que invadam a Praça dos Três Poderes e quebrem tudo. Não pode ter governador aqui que deixe a segurança pública refém dos golpistas. Ganhar em Brasília é importante para somar os votos para Lula e também garantirmos a segurança institucional do país.
Perfeito. Então a gente acabou agora o nosso tier list. Faltou o Haddad. Eu pensei... Bota o Haddad lá, ó. Vamos botar. Bota lá, Você cara. quer Lá não botar? bota o fé demais. Aqui, vamos buscar o Haddad. O Haddad, inclusive, é isso. Ele conseguiu entregar muitas mudanças mesmo. A reforma tributária. Como você avalia o trabalho dele? Olha, o melhor ministro da Fazenda que a gente já teve. O Haddad tem sido brilhante. Olha o que a gente aprovou. A gente aprovou a reforma tributária. A gente aprovou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Nós estamos aprovando pautas importantíssimas do Congresso sob a liderança do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad, que já tinha sido um grande ministro da educação, com a expansão das universidades, com a implementação dos institutos federais. E agora ele cumpre essa tarefa, colocando o Brasil no caminho de justiça tributária. Quando o Haddad fala que o andar de cima tem que contribuir, não é uma novidade para o mundo. Há quem resista no Brasil, mas isso acontece nos Estados Unidos. Exato. Isso acontece no Japão. Isso acontece na Europa. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. As bets têm que pagar imposto, sim. Outros setores têm que pagar imposto, sim. Porque o trabalhador que compra um saco de feijão no mercado, ele paga imposto. Por que o bilionário da bet não vai pagar imposto? E o Haddad tem mostrado como isso é importante. Justiça tributária, justiça social, justiça econômica. Um grande ministro que está marcando seu nome na história, sem dúvida alguma. E fez na educação e agora na Fazenda. Isso é uma atuação, né? Para finalizar, suas palavras finais, o que você acha que a gente pode esperar aí dos próximos 2 meses, 3 meses? A gente tem muita negociação em bastidor, você já está rodando a cidade. O que a gente pode esperar? O que vocês estão também trabalhando no programa de governo? Nós vamos intensificar muito, cada dia mais, o nosso trabalho nas ruas. Como você disse, eu estou andando por aí o tempo inteiro. Hoje nós estaremos em Ceilândia, vamos estar também lá na região norte, lá em Sobradinho. Temos aqui, hoje é domingo, o programa está sendo exibido na segunda, mas a gente vai ter muitas vezes. Estivemos ontem em Santa Maria, Gama, estivemos em Braslândia, rodando o DF, escutando as pessoas. Isso vai se intensificar. A gente faz democracia de alta intensidade. Não tem como representar as pessoas sem escutá-las. 2, estamos em intenso trabalho para um projeto ser apresentado, um programa de governo, propostas, soluções para a população. E 3, a articulação política para que essa unidade dos que amam Brasília, dos que querem o bem do povo de Brasília, seja formada. Perfeito. Perguntas finais, quero agradecer a participação, Horácio. Obrigado. Muito obrigado por atender esse convite tão tempestivamente. Também Diógenes, que já é fã de carteirinha, já é nosso co-host aqui no Saindo do Quadrado. E especialmente o Leandro e a equipe por conseguirem participar. A gente queria muito iniciar com esse debate, iniciar com você. E vamos, no Saindo do Quadrado, continuar com essa rodada de entrevistas. A gente quer entrevistar todos. Esse é o interesse, né? Entrevistar todo mundo. A gente vai convidar todo mundo, é um espaço debater aberto. o DF. A gente vai diversificar um pouco também, falar um pouco dos sonhos. Assim, se a direita tem sonhos diferentes que o nosso, a gente vai discutir esses sonhos, essas estratégias. É um espaço aberto para discutir os desafios do DF. Então, agradecer quem assistiu esse programa. Participe, cada comentário faz diferença. Sim. E não deixe de se inscrever também. Curte, Exatamente. Manda manda para os amigos lá no YouTube, no WhatsApp, no Instagram. Exatamente. Então faça aí a divulgação do nosso podcast, e quando mais ele ficar grande, mais convites a gente consegue que os pré-candidatos aí aceitem e que a gente consiga realmente debater o DF da forma que ele precisa e de uma forma honesta, né? Também com diferenças, né, de ideias, assim, tipo, a ideia do podcast é sempre debater com várias ideias, com várias pessoas com ideias diferentes. Então, estamos aí nesse podcast que com certeza essa temporada nova vai ter muita gente. Bora que bora. Obrigado.